Você encontrou Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso de número 9. Diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Até o verso de número 11, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos tome essa noite, nos tome, iluminando a nossa compreensão para a Tua palavra, na compreensão. Te peço que o Senhor me use como instrumento da exposição deste texto bíblico para a edificação da igreja, para o serviço cristão e para uma fé coerente e sadia em tempos difíceis. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Olha, esse texto que nós acabamos de ler, do verso 9 até o verso 11, João, quem escreve Apocalipse, ele se identifica de uma maneira, ele fez isso já em todo o começo do livro, no próprio versículo 1º, 2º, no versículo 4, mas agora ele se identifica de uma maneira com que ele terá proximidade para com os destinatários da carta. Ele está se identificando com quem vai receber e ler o Apocalipse. Essa identificação cristã que João faz nos ensina muito. Nos ensina sobre o nosso posicionamento como igreja diante do Apocalipse. Diante da história da igreja na consumação de Cristo, na obra da consumação de tudo, de todas as coisas. João, aqui, se torna de um exemplo do posicionamento da igreja. Por isso, eu quero convidar você a observar quatro lições que João demonstra através da sua identificação, da maneira que ele está se identificando com a vida da igreja. A primeira delas, companheirismo na tribulação, no reino e na perseverança. Companheirismo na tribulação, no reino e na perseverança. Observe o versículo de número 9, que diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. João se apresenta como um irmão, pertencente à vida comunitária da igreja, irmão vosso. Significa que João era conhecido da igreja, relevante na vida da igreja e participou da história daquela igreja, das igrejas que vão receber o Apocalipse. Nós sabemos que há 7 igrejas que estão destinadas a receber esta carta, este livro, este ensino, esta mensagem. João está se identificando e pertencendo como um irmão. Ele está inserido, ele participa das lutas dessa igreja, das experiências dos servos de Jesus. Eu sou João, irmão vosso. A vida comunitária da igreja é feita de uma família da fé, de irmãos. E é interessante isso porque nessa identificação ele acrescenta, ele coloca o termo companheiro. Olha, ele não quer dizer que é um amigo ou que é alguém chegado com afinidades. Quando ele usa a expressão companheiro, ele está dizendo que compartilha, que experimenta as mesmas lutas dos destinatários. Ele é companheiro destas igrejas, destes irmãos,
na vida comunitária da igreja, na vida de participação daquela igreja, da igreja de Cristo. Ele é um companheiro que experimenta lutas, que experimenta pressões. Nós vamos poder ver este companheirismo em 3 áreas. João destaca aqui na sua identificação para com a igreja, ele se identifica como um companheiro que sofre com a igreja em 3 áreas que estão interligadas. A primeira delas, companheiro na tribulação. É muito bom pensar em companheirismo em coisas muito boas, companheirismo em aventuras que vão servir como uma viagem marcante, ou companheirismo em bênçãos e privilégios que nós podemos desfrutar em encontros familiares, ou até mesmo no sucesso de pessoas que nós amamos, um filho que passa no vestibular, uma grande bênção, uma promoção no emprego, né? É muito fácil dizer que somos companheiros em tempos tranquilos, amenos, suaves e leves. Mas João diz que é companheiro da igreja de Jesus na tribulação. Ele se identifica com os destinatários que vão receber a mensagem de Apocalipse, dizendo que ele é companheiro deles na tribulação. Passar por tribulação faz parte do chamado da igreja. Eu sei que isso anda meio fora de moda em dizer, mas tanto João como a igreja primitiva, a igreja de Cristo, entende que inevitavelmente vai passar pela tribulação por causa de Cristo. Olha, no Evangelho de Mateus, no sermão escatológico, Mateus 24, Jesus está falando dos fins dos tempos. E no versículo 21 e 22, na volta do Filho do Homem, ele diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Jesus alerta a igreja de que o fim dos tempos, a vinda do reino, naquele dia haverá grande tribulação. Os discípulos foram alertados durante todo o ministério de Jesus. Os discípulos foram alertados quanto às aflições em pertencer ao reino e à igreja. Por isso João se vê como companheiro dos crentes na tribulação. Ele entende que este faz parte de um chamado de Jesus para a sua igreja. O Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Jesus diz para os discípulos: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. As aflições estão ligadas às tribulações. Tribulações de um mundo que odeia a Cristo, que persegue a Cristo, que nega e renega o seu senhorio, a sua soberania, a sua divindade, que não desfrutam de uma única fé em Jesus. Por isso, odeiam, perseguem e afligem os cristãos. Meu irmão, hoje as pessoas não querem mais o companheirismo na tribulação. Nós temos uma igreja mimada, onde as pessoas não querem e não estão dispostas a ser companheiro em hora de tribulação, por causa do Evangelho. Missionários são abandonados. Igrejas que permanecem fiéis são tidas como retrógradas, ultrapassadas, fundamentalistas. Pregadores fiéis da palavra de Deus são chamados de chatos, de cansativos, enfadonhos. A igreja precisa de companheiros na tribulação. Uma outra característica do companheirismo de João
com as igrejas que recebem a mensagem do Apocalipse é o reino. O versículo diz: companheiro na tribulação e no reino. Apocalipse mostra que a tribulação da igreja aumenta, se intensifica conforme a consumação do reino de Deus se aproxima. Quanto mais a consumação da vinda da glória do reino de Deus se estabelece e se aproxima a segunda vinda de Cristo, mais aumenta a tribulação da igreja. A igreja, irmãos, sofre a pressão dos inimigos do reino, do mundo, do diabo que se opõe ao reino de Deus. Olha, o apóstolo Paulo, no livro de Atos, ao pregar em cidades, ele ensina que é por muitas tribulações que nós entraremos no reino dos céus. Atos, capítulo 14, 22, Paulo diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é um lucro ou bonança de vida sem nenhum tipo de incômodo. O reino de Deus nos tira do conforto. O reino de Deus nos faz desejar viver de uma maneira diferente. As características de quem pertence ao reino de Deus são as bem-aventuranças do Sermão do Monte. São os que são pobres de espírito, porque sabem que não podem mudar a sua situação diante de Deus. São os que choram e que lamentam pelos seus pecados. São aqueles que mansamente se submetem à vontade de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, o passar por tribulações é a última das bem-aventuranças, que é ser perseguido por causa da justiça, ser perseguido por causa do nome de Cristo. O reino de Deus estabelece na vida da igreja uma pressão contra o mundo. O mundo pressiona o reino. Filipenses, capítulo 1, verso 28 e 29, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja em dificuldades. Escrevendo uma carta para uma igreja sofredora. Ele mesmo está preso. E no versículo 28 e 29 do capítulo 1 de Filipenses, ele diz: em que nada estejais intimidados pelos vossos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Terceira característica do companheirismo do apóstolo João é que ele é companheiro na perseverança. O termo grego dá a ideia de uma paciência perseverante. Não é a ideia de uma espera passiva, de braços cruzados, jogada ao acaso, esperando que tudo aconteça e os desfechos aconteçam para ver quais serão os resultados. Não. A perseverança aqui é uma paciência diante dos acontecimentos que oprimem a igreja. Uma paciência ativa. Por isso, usa-se a expressão perseverança. Porque sim, ela coloca uma fé ativa, mesmo em meio às maiores derrotas. Como a prisão, a morte dos crentes e o martírio da igreja. Como a privação da liberdade, a perda de recursos e os direitos comerciais sendo perdidos pelos cristãos da Ásia. Suas terras, suas casas, sendo dadas a outros por causa do Evangelho de Cristo. Mesmo diante de situações tão severas, tão difíceis, a Igreja de Cristo persevera, continua numa fé ativa,
paciente. João diz que é companheiro na perseverança. Eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, a sua vida como crente tem feito que com outros perseverem na fé? Tem ajudado na paciência perseverante de uma fé ativa diante das dificuldades deste mundo, das tentações, das pressões feitas contra a igreja? Você tem sido um companheiro de perseverança para ajudar a aumentar e fortalecer a fé quando tudo vai mal, quando as coisas não vão bem? Ou você tem sido aquela pessoa que desanima, que salienta e mostra os defeitos, mostra a crise, que não vê a provisão de Deus e que perde a esperança? Uma característica dos crentes é a perseverança dos santos. E João se apresenta como um companheiro na perseverança. Olha, eu quero citar para vocês um texto de Tiago, é uma leitura um pouco longa, mas eu faço questão de ler com os irmãos. Tiago, capítulo 4, verso 7 até o verso 11. Eu já tive a oportunidade de dar uma aula de escola dominical neste texto, agora dia 7 de março. Inclusive está no Facebook da igreja da IPB Paranavaí. É uma aula de escola dominical. Você vai ter que procurar essa aula aí dia 7 de março. Eu sei que eu lecionei sobre esse texto, sobre a paciência na provação, na dificuldade. E olha, esse texto é muito bonito. Tiago 4, de 7 a 11, Tiago diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Percebe que Tiago aponta a paciência ativa com a expectativa da volta do Senhor? Pois bem, João está fazendo a mesma coisa. Eu sou companheiro na perseverança. As coisas estão difíceis, mas nós perseveramos. Versículo 9 de Tiago 4. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Preste atenção, eles são felizes, aqueles que perseveram. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Companheiros na tribulação, no reino e na perseverança. Todas essas três áreas estão ligadas pela expressão em Jesus. João deixa claro que este companheirismo diante das tribulações, no reino que sofre a pressão e que deve prosseguir diante de um mundo mau, e também o companheirismo com perseverança, são feitos e realizados em Jesus. Jesus é o vínculo deste companheirismo. Jesus é o vínculo que faz a igreja suportar com perseverança a tribulação. Jesus é o vínculo que nos reúne ao seu reino e nos faz servir, mesmo em tempos difíceis. Em Jesus. Olha, muitos querem as bênçãos da igreja. Muitos querem gozar do privilégio de pertencer à igreja, da herança que os crentes têm, da glória celestial. Todos desejam isso. Mas a maioria das pessoas não partilham do companheirismo da jornada dos servos do reino. Eles não compartilham do companheirismo da jornada da vida cristã. Pois a vida da igreja é uma jornada de companheirismo na tribulação, no reino e na perseverança. Mateus capítulo 10,
verso 38 e 39, Jesus diz: quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Nessa jornada há tribulação, porque a cruz aponta para a nossa redenção em Cristo, nos faz morrer para o pecado, viver para Ele, mas nos faz renegar este mundo. E agora vem o verso 39 de Mateus 10. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Que na nossa igreja, que na sua vida, haja companheirismo. Haja companheirismo na vida da igreja de Cristo, que aguarda a consumação e que aguarda a volta de Jesus em tempos difíceis. Companheirismo na tribulação, irmãos, requer disposição a sofrer com os santos. Companheirismo no reino significa servir a este reino em qualquer tempo. Em tempos bons, mas também em tempos difíceis. Em tempos em que as pressões do inimigo da igreja, do mundo contra a igreja, têm se afunilado e têm martelado os crentes. Companheirismo na vida da igreja que precisa perseverar. Uma característica da igreja é a perseverança. Ela persevera na doutrina, ela persevera na oração, ela persevera na fé, ela persevera no trabalho e na obra do Senhor, ela persevera em tempos difíceis, ela persevera porque ela aguarda a vinda do Senhor, como Tiago nos instrui no capítulo 4. Pois bem, falamos de companheirismo e eu gostaria de falar de uma segunda lição. João se coloca como prisioneiro por causa da palavra e do testemunho. O versículo de número 9, na parte B do versículo, ele diz: achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. É uma informação e uma identificação geográfica, mas ela é muito importante para nós. Apocalipse foi escrita em Patmos e é o único lugar do Novo Testamento em que você tem a certeza de onde o livro ou o texto do Novo Testamento foi escrito. João diz que escreveu na ilha de Patmos, mas ele não foi lá para encontrar a revelação. Ele não foi lá como um viajante para plantar uma igreja. Patmos era sua prisão. Uma ilha desconfortavelmente vulcânica, com altos morros íngremes, desconfortáveis, pedras hostis, fragmentadas. Uma ilha pequena, com um pouco mais de 14 quilômetros de comprimento, 7 de largura, e que ficava distante da costa, 60 a 70 quilômetros do porto da Ásia Menor, do porto da Turquia, como nós conhecemos hoje. Roma enviava ali os seus condenados para um tipo de ostracismo, um tipo de cancelamento absoluto. Está na moda falar de cancelamento. Quando você cancela uma pessoa nas redes sociais, você tira sua voz, você tira sua importância, você tira os seus argumentos, você cancela. Pois bem, Roma fazia isso. De que maneira? Levando essas pessoas a uma ilha hostil, difícil acesso, vigiada e de difícil fuga. Os oponentes ao império ficavam isolados. Roma enviava os condenados para um cancelamento absoluto da sua influência contra o império. Os condenados, inclusive, eram forçados a trabalhos pesados. Eles tinham e recebiam apenas o suficiente para sobreviver de uma maneira muito precária. Por que eu estou falando da dureza de Patmos? Porque João, ao se identificar como companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, ele fala, por isso estou em Patmos. E agora ele vai apresentar o motivo dele estar lá. Ele está como um condenado, como um prisioneiro. Achei-me na ilha chamada Patmos, um condenado por causa do evangelho. O último líder da igreja primitiva, o último apóstolo, foi banido
para tentar calar a influência de homens santos. A conjunção que João usa por causa apresenta dois motivos para ele estar condenado e prisioneiro na ilha de Patmos. O primeiro deles, por causa da palavra de Deus. Olha, o motivo não era porque João fez protestos e fez coquetéis Molotov, é assim que fala, e queimou a cidade de Roma, embora os cristãos já tenham sido acusados disso por Nero. João não foi um revolucionário que tentou, por atos de violência como terrorismo radical, libertar a igreja ou trazer o reino da igreja, como os zelotes faziam antes, no período de Jesus Cristo. Não. João foi condenado por causa da palavra de Deus. Veja bem, ele não está sendo condenado pela falta de pagar impostos. Ele não está sendo condenado por desonestidade. Ele não está sendo condenado por motivos fúteis. Ele está sendo condenado por causa da palavra de Deus. Ele é um prisioneiro em Patmos por causa da palavra de Deus. Quem ama e observa a palavra de Deus, proclama esta palavra. É alguém que sofre o ódio e a perseguição deste mundo por causa da palavra de Deus. Na oração sacerdotal de Jesus, em João, capítulo 17, este mesmo homem cita o que Jesus falou e orou a respeito da sua igreja. João 17, de 14 a 20, Jesus diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Eu lhe tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João está dizendo: eu estou prisioneiro na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Versículo 19 de João 17: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Jesus está orando isso. Para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Quem ama a palavra de Deus é odiado. Quem observa a palavra de Deus é rejeitado pelo mundo. Quem proclama a palavra de Deus é rejeitado por este mundo, porque não pertence a este mundo. Um prisioneiro por causa da palavra. Um prisioneiro por causa da palavra de Deus. Ah, meu irmão e minha irmã, a igreja perdeu este senso. A igreja quer a alforria da palavra de Deus, não quer estar comprometida com esta palavra, porque muitas vezes não a entende, não quer entender, muitas vezes não concorda e se rebelam contra a palavra. Nós vivemos numa época em que as pessoas só querem as caixinhas das promessas, as partes boas da Bíblia, os pastos verdejantes, as bênçãos celestiais, a vida eterna, a alegria transbordante. A igreja não está comprometida com a palavra de Deus. Gosto de lembrar o sentido da gola clerical. A gola clerical é um aguilhão para simbolizar que é um escravo. Ela é branco para significar pureza. Mas o pastor presbiteriano, o ministro presbiteriano que criou essa vestimenta para distinguir o ministro, o pastor, ele criou com o objetivo de dizer: aqui está um escravo, um servo da palavra de Deus. João estava em Patmos, um prisioneiro, por causa da palavra de Deus, mas também por causa do testemunho de Jesus. A segunda distinção é essa: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. É interessante dizer
que a palavra grega para testemunho aqui é a mesma utilizada em Atos e em outros textos do Novo Testamento. É a palavra martírio. Ela está sendo utilizada para proclamar e testificar, não o homem, não a João, não uma instituição, mas mostrar a Cristo. É a proclamação de Cristo. É o testemunho e martírio que revela a Cristo. João está dizendo que Jesus é o Evangelho. Por isso pode ser traduzido como o Evangelho de Cristo. Mas testemunhar a Jesus, meus irmãos, é muito mais do que falar sobre Jesus. É muito mais do que ter Jesus nas suas canções. Testemunhar sobre Jesus é por Ele viver a tal ponto que o seu nome seja manifestado. Essa é uma ideia que a igreja entendia, porque a palavra martírio leva ao sacrifício de proclamar a Jesus. Seremos testemunhas. João, capítulo 15, Jesus se apresenta como a videira. E do versículo 18 até o versículo 21, Jesus diz assim para os discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Vou fazer uma pausa no verso 19. Sabe qual que é o problema da igreja? O problema da igreja é que ela quer ser amada pelo mundo. Isso, irmãos, é impossível. Porque a igreja verdadeira de Cristo não pertence a este mundo. Ela testemunha a quem ela pertence. E por isso ela sofre perseguição. Por isso João era prisioneiro. Ah, irmãos, por que a igreja hoje não tem sido prisioneira por causa do testemunho? Porque a igreja tem desejado ser amada pelo mundo. A igreja tem desejado transformar o evangelho de Jesus Cristo num evangelho legal, da moda, onde o homem é o centro, onde as necessidades humanas são as mais importantes e tudo que Deus faz é servir ao homem, onde o propósito de Deus é secundário. Mas não é isso que nos ensina o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus revela a sua glória, revela a sua vontade e a sua ação, e a igreja será de instrumento para isso. João está prisioneiro por causa do testemunho de Jesus. O versículo de número 20 de João 15 diz: lembrai-vos das palavras que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Nós somos testemunhas. Somos testemunhas. Olha, João tinha essa experiência. No Evangelho de João, ainda, no capítulo 19, ele, ao narrar o Evangelho, inclusive para essas igrejas da Ásia, Éfeso, Tiatira, onde João serviu essas igrejas antes de ser preso em Patmos. Ele esteve na Turquia. Essas igrejas sofreram a sua influência, receberam as suas cartas. 1ª, 2ª e 3ª João. O Evangelho de João é apresentado como uma testemunha daquilo que Cristo faz e de quem Ele é. Observem João 19:35. É a cena da crucificação. João está narrando. E olha o que João diz. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. João 21, o último capítulo, versículo 24. Ele vai concluir o evangelho. E ele vai dizer, este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas. E que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro.
O testemunho de João revelava a Cristo. Ele era prisioneiro em Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A igreja precisa testemunhar a palavra de Deus, testemunhar a respeito de Jesus. Mas a igreja tem desconhecido a palavra de Deus, tem negociado a palavra de Deus. E por isso, irmãos, ela não consegue ser testemunha de Jesus. Por isso ela tem evitado o martírio, porque tem desejado o amor do mundo. E o mesmo João nos lembra que quem ama mais o mundo não pode amar a Deus. Olha, domingo que vem nós vamos continuar esta exposição, ainda nestes textos, do versículo 9 até o versículo 11. Eu quero lembrar que o exemplo de João nos serve para o nosso tempo. A igreja de hoje também é uma igreja que precisa de companheirismo na tribulação, no reino e na perseverança. Minha vida tem conduzido esse tipo de companheirismo, ou eu tenho fugido, ou eu tenho arregado diante dessas necessidades de irmãos, de crentes novos na fé, que têm sido bombardeados pelas pressões deste mundo. Ou eu tenho me acovardado diante dos perigos que isso pode gerar por causa da palavra de Deus. Hoje, quando você diz porque a Bíblia diz que é pecado, muitas pessoas olham para você como se você fosse um louco. A igreja tem perdido a coragem de perseverar na palavra de Deus e no testemunho de Jesus. Quero citar um teólogo, William Barclay, que diz: João estava em espírito. Já vimos como era Patmos. As humilhações e as penúrias que João estava suportando, tudo isso nós vimos. Não importa quem seja a pessoa, qual seja a sua condição ou situação, quão dura seja a sua vida, sempre é possível estar em espírito, mesmo que na ilha de Patmos. Se a gente estiver em espírito mesmo em Patmos, a glória e a mensagem de Deus virão. Não há situação na vida na qual o Espírito não possa nos falar. E quando o Espírito nos fala, conhecemos a glória de Deus até na ilha de Patmos. Que sejamos companheiros da Igreja de Cristo. Que sejamos aqueles que estejam dispostos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, até ser prisioneiros. Mas não perderemos a visão da glória de Deus e nem o serviço no reino. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.